na eira. E ali Deus falou: ó, fala para Davi levantar um altar aqui para mim. Você imagina, irmão, no meio do processo de levantar o altar para Deus? Você acha que é fácil? No meio de um processo, eu levantar um altar, o processo do trigo acontecendo, Deus fala aqui, levanta o altar. A gente imagina que seria num lugar melhor, num lugar mais calmo, mais tranquilo. Mas no meio da onde está sendo pisoteado o trigo, levantar um altar, você está entendendo? É assim que Deus trabalha. Davi falou assim: eu vou levantar um altar aqui, Deus está mandando. O Jebuseu, Araúna diz assim: não, eu vou dar os boi, eu vou dar tudo almejado, você fica tranquilo, eu vou entregar tudo bonitinho na sua mão. Davi falou assim: não funciona. É um outro ensinamento, aperta o cinto, presta atenção nisso. Ele falou: eu vou dar o boi, eu vou mandar fazer um altar, até esses boi aqui, eu vou matar ele, vamos fazer tudo, eu vou dar tudo para você, eu vou dar terra. Davi falou: não, porque Davi conhecia como Deus trabalha. Irmão, o discernimento é primordial. O diabo vai sempre apresentar caminhos mais fáceis para você, sempre caminhos mais gostosos. Mas quem conhece como Deus trabalha, irmão, quem tem o discernimento não se engana. Davi diz assim: eu não vou oferecer a Deus o que não me custa. Deus está me provando e eu vou ser fiel para ter a vitória. Aleluia, glória a Deus. Se o diabo me tentou e eu caí, Deus está me provando, eu não vou cair, eu vou ser fiel. Aleluia. O diabo tenta para derrubar, Deus prova para levantar. Ele foi lá e comprou. Quando Davi levanta o altar para Deus na eira de Araúna, naquele momento o anjo está no céu, entre o céu e a terra. O texto é lá, nós lemos um texto longo, eu quero que você não esqueça disso. O anjo está com a espada desembainhada. Mais de 70 mil já foram mortos. Davi está em desespero. Quando ele levanta o altar e sacrifica ao Senhor, o anjo guarda a espada na bainha e sobe. Um ciclo de morte foi encerrado quando ele levanta o altar para Deus. Isso aí é uma coisa que é visto em muitos episódios na Bíblia. Eu vou falar para você vai entender. Você vai lembrar de Noé. Quando Noé ele sai do dilúvio e um ciclo de morte, o ser humano morreu, os animais morreram, um ciclo de destruição. Quando ele sai do dilúvio e pisa o pé na terra, Noé ele constrói uma casa. É isso que Noé faz? A primeira coisa que ele faz? Noé ele constrói uma casa, é isso? Noé ele compra uma carroça para viajar com a família, é isso? A primeira coisa que Noé faz quando ele desce da arca do dilúvio, ele levanta um altar para Deus. E Deus traz um arco-íris e diz: agora eu estou firmando uma nova aliança. Do jeito que morreram sob o dilúvio, não vão morrer mais. Mas ele levantou o que? O altar. A Bíblia vai dizer, foi o primeiro tema que eu trouxe aqui, Juízes capítulo 6. Quando o Gideão é despertado pelo anjo de Deus, e ele entende, a Bíblia diz que o povo de Deus empobreceu muito. Vou repetir para você entender a gravidade. Eles empobreceram muito, mas a que ponto? Não morava mais em condomínio, em prédio, cidade grande, morava na comunidade, não, era pior, eles não tinham nem casa. O povo de Deus empobreceu tanto que morava em caverna, morava em cova, porque os midianitas, os amalequitas, o povo do Oriente roubou tudo que eles tinham. E quando eles plantavam, no outro ano era a colheita, eles iam e queimavam a colheita, roubavam os grãos, queimavam o que ficava, deixavam o povo com fome, necessitado, morando em buraco. O povo hebreu que saiu do Egito com ouro, com prata honrado, passou pelo Mar Vermelho, com tantos milagres, está morando em cova, igual bicho, humilhado, porque tinham quebrado a aliança com Deus. Quando Deus chama Gideão, Gideão não reúne exército, Gideão ele não vai sair na mão com o inimigo, Gideão não vai pedir para cair fogo do céu com os medianitas. Primeira coisa que Gideão faz é levantar um altar para Deus. Quando Gideão levanta um altar para Deus, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor tomou Gideão e ele teve poder e autoridade para juntar um exército e resolver a situação. Um ciclo de miséria acabou quando ele levantou um altar. A Bíblia vai dizer nos dias de Elias, só para a gente entender como é importante isso e como se quebra ciclo de... Eu vejo gente na internet falar isso, falar aquilo, tem a minha oração é porque eu sou o cara. Não.
eu não estou aqui para enganar você. Nós vamos para a Bíblia e depois para a oração, mas da forma certa, com a mentalidade certa. Não tem guru, não tem coach, não tem palestra motivacional, autoajuda. Tem ajuda do alto aqui. É isso que nós vamos buscar daqui a pouco. Mas eu quero que você entenda: nos dias de Gideão, nos dias de Noé, nos dias de Elias, a Bíblia diz que eram 3 anos e meio sem chuva. Se não tem chuva, não tem água para poder regar a terra, não tem plantação, também não tem colheita, não tem carne, porque os animais vão morrendo, as plantas, as ervas secam, não tem legume, não tem carne, não tem água para tomar banho, não tem vida. Todo mundo está morrendo aos poucos dentro da nação. Mas quando Elias levanta o altar para Deus, o fogo cai do céu e a maldição é quebrada, os ciclos é quebrado. Você entende isso, irmão? A Bíblia diz que os filhos de Eli, eles garfavam uma gordura, e Deus está mirado por causa daquilo. O que era gordura? Você faz uma churrascaria, que tem aquele cheiro no nariz, porque eles botam a gordura da carne para queimar. Quando a gordura queima, o cheiro sobe. A gente passa num lugar com aquele cheiro, porque a gordura, quando ela queima, a carne não pode queimar, sim ou não? O que tem que queimar é a gordura. Quando aquela gordura queima, o cheiro sobe. Quando ela pôs sacrifício para o Senhor, toda a gordura queimava, porque no Antigo Testamento o cheiro, a fumaça subia, era uma tipologia da oração nossa hoje. A fumaça, o cheiro subia como uma oferta agradável ao Senhor. Hoje é as nossas orações, a intercessão da igreja, que não está em pecado, tem um fogo estranho. Quando está em pecado, esse cheiro não é agradável. Mas quando a igreja adora em verdade, em espírito, quando você dá um joelho no quarto e ora, você está queimando a carne, você está queimando a natureza ruim que é em você e buscando a natureza de Deus. Então a sua oração sobe como um cheiro suave no céu. Você entende a dinâmica da coisa? Mas o sacerdote, o Finé, metia o garfo, não deixava a gordura queimar e puxava a carne para si. Deus falou: eu estou irado. Quando vê os filisteus armando guerra, e aí agora eles vão usar a última arma, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança vai para o meio do arraial. Os filisteus tremem. Meu Deus, se a arca representa Deus, então Deus dos hebreus estão com ele. Mas quem é esse que abriu o mar vermelho, fez cair como o céu carne, derrotou a maior potência do mundo? Nós estamos perdidos. Aí o filisteu grita: vamos morrer como homem, pelo menos vamos lutar. Eles vão para a luta pensando que Deus vai arrebentar com eles. Deus não faz nada. Eles levam a arca embora, deu um pau no exército de Deus. Ele ouve a notícia, gordo, cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Os sacerdotes dele morrem, os filhos dele. Agora, quando Samuel, ele assume nesse cenário de humilhação, perderam a arca, perderam a moral, perderam a confiança, perderam a autoridade, Samuel levanta um altar. A Bíblia diz que quando os inimigos vêm para pelejar, Samuel levanta um altar. Deus começa a trovejar no céu, bota o inimigo por terra, porque ele colocou um altar, levantou um altar. Então a humilhação acaba, e Samuel diz: Ebenezer, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Você está entendendo que toda vez que alguém levanta um altar, o ciclo de maldição tem que cair. Toda vez que um altar é levantado, o ciclo de derrota cai. Sabe o nosso problema, irmão, qual é? Francamente, esse altar aqui de pedra, esse templo de pedra, esse altar aqui de pedra é um lugar de celebração. Nosso culto deveria ter chamar, como muitos aqui já chamam assim, celebração, né? Celebração de domingo, a celebração de quarta-feira, ou campanha, que é intercessão, guerra. Mas aqui é um lugar da celebração. Aleluia. Por quê, pastor? Porque o altar de sacrifício, ele está dentro do seu peito. Aleluia. O altar de sacrifício está dentro do seu peito. E se não tiver esse altar, sabe qual é o nosso problema? Esse altar está derrubado. Esse altar está corrompido. Esse altar, e naqueles últimos dias eu enviarei o espírito de Elias. O que Elias fez, irmão? Qual foi o trabalho de Elias? Levantar o altar. Jesus disse: eu vou enviar nos últimos dias o espírito de Elias. Vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Vai trazer restauração na igreja, porque a família é uma mão. Porque quem levantou o casamento não foi nenhuma instituição, foi Deus lá no Éden. A família é uma mão de Deus, é uma forma que Deus usa para atuar na terra. Por isso que quer instruir as leis,
um tipo de público aí que você sabe, quer destruir a família, porque a família é uma das mãos que Deus atua na terra, e a outra mão de Deus é o quê? A igreja. E vai vir o espírito de Elias, vai converter o coração dos pais aos filhos. Não é dos pais a Deus, não dos pais aos filhos, porque vai ter que restaurar o altar na família. É dos filhos aos pais, porque se eu não tenho altar, eu não tenho resposta. Sabe qual é o nosso problema? Falando francamente, nós vamos ter altar aqui no nosso coração. E cadê o sacrifício? Olha, tantos exemplos que eu deixei passar. Quem ainda não ouviu o exemplo de Abraão, Gênesis 22? E o Senhor provou a Abraão. Deus provou ele. Põe seu filho para o altar. Aí vai subir o menino. Mas cadê o bezerro? Deus provou. O que você vai colocar no seu altar do coração? Na hora do culto, na hora de buscar a Deus? O que você acha? Essa pergunta ecoou hoje. Cadê o bezerro? Cadê o sacrifício de Jesus? Não. Já não é de novo por você. Cadê o cordeiro do nosso coração? Do nosso altar? Seu altar é o seu coração, e cadê o cordeiro? A gente usa esse termo de Abraão. Deus provê? Deus proverá? Não, agora não. É você que vai proverá o cordeiro. O cordeiro do altar do seu coração é a sua carne, é a sua vontade. Quando a gente queima, você já viu eu vou repetir a alusão que eu fiz no Antigo Testamento. É só você pensar na churrascaria, você vai lembrar do que eu estou falando hoje aqui. É a gordura que traz o cheiro. E eles garfavam. Quando eu estou em oração, irmão, estou queimando a natureza. Se tiver gordura demais, você fica doente. O crente que está muito na carne fica doente. A gordura é queimada da carne. Quando estamos em oração, quando estamos no jejum, quando estamos numa campanha como essa, são 2 cultos por semana, quando estamos orando aqui e pegando o combustível para orar no seu quarto, na sua casa, para dizer não para o pecado no dia a dia, para dar testemunho no meio da sua família, para olhar para a cara de alguém e dizer assim diz o Senhor. E não é só orando, é só buscando, porque a nossa natureza caída que nos adoece, ela é queimada na oração, ela é queimada no culto, na celebração, na busca, em cada passo que damos para Deus. O nosso altar do coração tem que queimar. Me desculpa, me perdoa falar, mas se numa pregação viva como essa e tantas outras não queimar no teu coração altar, irmão, não adianta nada. O teu peito tem que queimar pela palavra de Deus, e na hora que queimar, você tem que colocar a tua vida, as tuas decisões, as tuas emoções, a tua atitude, o que você quer, o que você não quer, o que você pensa, você tem que pôr uma queimar ali e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Glória a Deus. Se quando queimar o fogo, o Evangelho do Espírito Santo é o fogo que acende esse altar no teu coração. Mas se o fogo acender e você não pôr nada para queimar, porque em Levítico, eu vou falar mais nos próximos meses sobre isso, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagar. Aí quem que tinha que pôr a lenha para não apagar? Era o sacerdote. Se o fogo queimar no seu peito, mas você não pôr nada para queimar, é igual aquelas pessoas entram no culto, glória, aleluia, salvação, fumou, bebeu, pecou. Se o fogo queimar, você não põe nada para queimar, o fogo vai apagar, vai queimar no peito de outro alguém. E quando você vê alguém apaixonado por Jesus, quando você vê um pastor que doido aqui na igreja, hoje a gente começou lá, meus meninos ali com a minha esposa, eles estavam lá, eu nem falei nada. A minha esposa está lá, ela está lá, está assistindo agora, com certeza. Ela fica, botou os sapatos, vamos separar sapatos para doação, roupa, vamos levantar um negócio, vamos fazer, vamos trabalhar para Deus. Você vê de doido assim, é porque o fogo vai queimar no peito de outro alguém. Porque o fogo queimou no seu peito, você não colocou nada para queimar. Você não colocou um sacrifício para queimar. Tem igreja que prega que o sacrifício é R$1.000. Eu acho muito pouco, eu acho medíocre. Nenhum dinheiro vai queimar no altar melhor do que a tua carne, a tua vontade. Porque é fácil. Eu já pastorei em lugares que a pessoa ofertava 70 mil no culto, mas não largava, não queria se casar no papel, porque tinha uma situação e tal, e ia perder e não podia. Para Deus aquilo não era nada. Abraão, eu não quero Ismael, eu quero Isaac.
Hoje em dia faz o Isaac para pegar a oferta do povo. É uma religião maldita, né? A Bíblia diz que é anátema aquele que prega desse jeito. Faz o Isaac para pegar a oferta do povo. Vai para o inferno e o povo vai junto, felizmente. É desse jeito. Se eu for queimar e eu não pôr o que Deus quer, vai queimar no peito de outro alguém. Mas ciclo de derrota, irmão, só quebra quando eu ponho no altar o que Deus quer. Eu vou orar com você, mas o que Deus quer no altar? No seu coração. A sua casa, irmão, a minha casa, ela pode, ela deve, ela vai mudar. Não, mas é um problema muito grave, vai mudar. Não, mas é uma enfermidade, vai mudar. Ah, não, mas é um problema da justiça, vai mudar. Ele é o Jeová Rafá, Ele é o Deus da justiça, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é um provedor, Ele é o que Ele é, Ele faz o que Ele quer, Ele é Deus, vai mudar. Aleluia, Deus. Eu tenho que crer que vai mudar. Ah, mas é porque o outro, deixa o outro. Se você levantar um altar para Deus, vai mudar aqui o inferno inteiro ou não? Aleluia. Mas o nosso problema é que a gente é fraco de montar um altar para Deus. Esse altar aqui é de celebração. Esse altar é de celebração. Mas o de sacrifício está aí. E isso é o contrário. As igrejas pregam o contrário nas igrejas. Esse aqui que é o do sacrifício. Mas na casa não fala palavrão, está na fornicação, está mentindo, está no pecado. Não, não, o altar é aqui, ó. Aqui é o da celebração. Tem igreja que inverte. Não, é aqui o sacrifício, não desce. E aqui não, aqui é o da celebração. E o altar do sacrifício é aqui, ó. Se eu não colocar o que Deus me pede, Ele não vai me responder. E ciclos de derrota, irmão, isso só quebra se eu levantar o altar para Deus. Eu segurei todo mês, preguei sobre Hilel, preguei sobre tantas mensagens que você não vem pregar por aí, mas eu queria finalizar esse ciclo de derrota, esse tema, de uma forma muito séria com você, irmão. Você precisa entender, irmão, que esse altar do teu peito é importante. Vir para um culto e ficar desconecto, irmão, é sintoma que tem algo errado na sua vida espiritual. Não ter vontade de vir para o culto é pior ainda. Existe uma situação. Ah não, mas é porque Deus ele salva. Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. Mas quem é filho de Deus tem prazer em estar na família de Deus. E se eu amo a Deus, eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. E a Bíblia diz, levai as cargas uns dos outros, levando o exemplo de Cristo. Era Deus, não precisava fundar ministério, descer aqui embaixo, fazer nada, provar nada, mas Ele era Deus, despiu-se da sua glória, tomou a forma de homem, e a forma mais humilhante, a forma de um mortal, e sofreu a morte de cruz. Da mesma forma devemos levar as cargas uns dos outros, e ter o exemplo de Cristo, irmão. Se Cristo veio para ser servido, veio para servir, como é que eu tenho prazer em estar na comunidade? Eu não vejo a hora, irmão, de estar aqui no culto. Não é porque eu sou pastor, não. Eu era obreiro, já era assim. Eu era amigo, já era assim. Irmão, nós temos que identificar aquilo que está errado no altar, na eira do nosso coração. Corrigir, porque tem parte que é nossa. Eu preguei domingo. Tem profundezas que a gente foi jogado, como os irmãos de José jogou ele, como Jeremias foi jogado. Mas tem buraco que eu mesmo caí, porque eu estava cego. Eu preciso corrigir, limpar o altar, levantar as pedras e voltar a queimar. Se no teu peito não queima a chama do Espírito Santo, você não está pronto ainda para o milagre. Mas se já começou a queimar, a acender, bota teu calho para queimar. Coloca a tua vontade, os teus pensamentos, o que você acha, o que você não acha, o que você quer, o que você não quer, o que você pensa, o que você deseja. Bota tudo para queimar e diz: seja feita a tua vontade, Senhor. Igreja, levanta o altar do coração para Deus. Amém. Ciclos de derrota são quebrados quando o altar é levantado. Olha para Gideão, olha para Davi, olha para Abraão, olha para Samuel, olha para Jesus.